Normalmente, quando olhamos as fotos dos astronautas no espaço, podemos ver que eles estão meio que presos à espaçonave. Mas houve um astronauta corajoso que deu um passo ousado rumo ao grande desconhecido, sem nenhuma linha de segurança conectando-o ao ônibus espacial. Esse homem corajoso era Bruce McCandless, e ele fez essa façanha em 1984. Você pode estar se perguntando como ele voltou. Ele fez esse truque incrível usando uma mochila jato de nitrogênio, que a NASA chamou de Unidade de Manobra Tripulada. Primeiro ele testou algumas manobras no compartimento de carga do Challenger. E só depois de ter certeza de que estava tudo certo, McCandless decidiu ir em frente e deslizou a impressionantes 98 metros de distância do ônibus espacial. Um dado meio triste aqui: das 430 pessoas que já se aventuraram no espaço, 18 infelizmente perderam a vida, o que nos dá uma taxa de fatalidade de pouco mais de 4%. Com esses números, dá para dizer com segurança que os ônibus espaciais são o meio de transporte menos seguro que existe. Tá, vamos deixar isso um pouco mais leve. Se a gente fizer as contas direitinho, dá para chegar a uma porcentagem menor. Mas como? Esses 4% são enganosos, pois ao contar, incluímos todos os voos espaciais. No entanto, algumas pessoas voaram várias vezes, o que reduziu a probabilidade. Com mais de 600 assentos ocupados em 113 voos de ônibus espaciais, a verdadeira taxa de fatalidade dessas missões na verdade, está mais perto de 2%. Agora vamos testar seus conhecimentos gerais, beleza? Então, qual foi o primeiro ser vivo já enviado ao espaço? Se sua resposta foi um macaco, você errou. Quem disse cachorros, desculpa aí, mas também não está certo. No dia 9 de julho de 1946, moscas das frutas se tornaram as primeiras criaturas vivas a chegar ao espaço, durante um voo suborbital de foguete V2. Depois, em 20 de fevereiro de 1947, esses pequenos voltaram em segurança da viagem, abrindo caminho para a futura exploração espacial humana. Antes disso, enviamos para o espaço mamíferos como o macaco rhesus em 1949 ou os famosos cães espaciais. Os cientistas passaram muito tempo estudando as moscas das frutas para ver como elas reagiam à radiação e às condições das viagens espaciais. Os pesquisadores começaram a usar moscas das frutas em experimentos lá nos anos 1910. Adivinha por quê? Porque nós, humanos, compartilhamos muitos genes com essas pragas nojentas. Imagina ouvir uma música assustadora do nada, quando tudo ao seu redor é escuridão e não há ninguém para te ajudar. Agora imagina como essa experiência foi ainda mais intensa para os astronautas que ouviram uma música estranha dentro do ônibus espacial. Meses antes do pouso na Lua, os astronautas da Apollo 10 estavam orbitando a Lua testando equipamentos quando ouviram ruídos estranhos no áudio. O astronauta Eugene Cernan comentou sobre os sons estranhos, brincando que pareciam uma música esquisita. Naquele momento, os astronautas não tinham contato com o controle da missão. Eles estavam sobre o lado escuro da Lua. Embora os ruídos parecessem algo saído de um filme de ficção científica, a NASA minimizou o ocorrido, pois estava focada na saúde mental dos astronautas. Apesar de anos de especulação, a origem dos sons continua desconhecida, com teorias que vão desde interferência de rádio até a atividade de partículas carregadas. Cernan comentou depois que eles não levaram aquilo a sério e não relataram o ocorrido após a missão. É bem possível que já tenhamos recebido mensagens de novos amigos de outras galáxias, mas simplesmente não conseguimos entendê-las. Em agosto de 1977, alguns astrônomos, usando o radiotelescópio Big Ear na Universidade de Ohio, captaram um estranho sinal de rádio de banda estreita vindo da constelação de Sagitário, que durou 72 segundos. O sinal foi captado numa frequência de 1,420 MHz, o que é significativo, porque corresponde às emissões naturais do hidrogênio. Essa frequência já havia sido apontada por cientistas quase 2 décadas antes como uma escolha provável para civilizações extraterrestres tentando se comunicar conosco. Eles apelidaram o sinal de UAU, depois que um dos astrônomos escreveu UAU na impressão do registro. Nunca mais ouvimos esse sinal, e ninguém conseguiu explicar sua origem de forma satisfatória. Depois de cerca de um mês no espaço, os astronautas começam a perder bastante pele da sola dos pés, especialmente aqueles calos duros que eles desenvolveram ao longo do tempo. Um astronauta até ligou para o controle da missão meio em pânico quando percebeu um pedaço do calcanhar flutuando na gravidade zero, mas não se preocupe, porque à medida que os calos antigos se soltam, novos aparecem no topo dos pés.
Eles precisam dessa aderência para se segurar em todos os apoios, meio que como trapezistas voadores. Fazer xixi e ver sangue é tão assustador quanto parece. E sim, na ausência de peso do espaço, o sangue não se acumula na parte inferior do corpo do mesmo jeito que acontece na Terra. Isso pode levar a algumas situações bem alarmantes a bordo. Vontades naturais são universais, não importa onde você esteja. Existem dois motivos principais pelos quais os astronautas não podem usar vasos sanitários tradicionais no espaço. Primeiro, a água é um recurso extremamente valioso a bordo de uma espaçonave. Segundo, não existe fluxo gravitacional de água no espaço. A água potável em uma estação espacial fica armazenada em bolsas e é usada conforme necessário. Em um ambiente sem gravidade, é usado um dispositivo especial com sucção e sacos descartáveis para coletar os resíduos, e o armazenamento é trocado a cada 10 dias. Além disso, as espaçonaves são equipadas com sistemas complexos projetados para reciclar e filtrar resíduos líquidos, convertendo-os novamente em água utilizável para as necessidades diárias dos astronautas. Como se isso não bastasse, passar um longo período flutuando no espaço traz outro desafio. O corpo pode perder suas bursas, aquelas almofadinhas que ficam entre as articulações do quadril. Embora isso possa não ser um problema imediato num ambiente de gravidade zero, voltar para o solo pode transformar o simples ato de sentar, seja em uma cadeira ou no vaso sanitário, em um verdadeiro desafio. As mudanças de fluidos que contribuem para problemas relacionados ao sangue não param por aí. Elas também podem causar estragos nos seios nasais dos astronautas, criando uma sensação constante de congestão. É como viver o tempo todo em um ambiente abafado, onde o alívio parece sempre fora de alcance. Assim, os desafios das viagens espaciais de longa duração vão se acumulando, tornando a experiência tão assustadora quanto empolgante. Outro desafio que os astronautas enfrentam é a perda de visão, também conhecida como o síndrome ocular, que até soa bem científica. Embora a causa exata ainda seja um mistério, acredita-se que a pressão extra no cérebro pode afetar tanto as retinas quanto os nervos ópticos. E aqui vai uma curiosidade, isso afeta principalmente os homens. Aliás, você pode pensar que fechar os olhos no espaço significa ficar no breu total, mas não é bem assim. Por causa dos altos níveis de radiação, os astronautas ainda conseguem ver luzes brilhantes quando passam por certas partes da órbita. É um fenômeno bem estranho que mantém os astronautas atentos, mesmo de olhos fechados. Mudando de assunto, vamos falar sobre a saúde dos ossos no espaço. Acontece que ficar em gravidade zero pode realmente prejudicar os ossos dos astronautas. Eles podem perder até 2% da massa óssea por mês, o que é bem impressionante. Mas a boa notícia? Eles criaram novas rotinas de exercícios que ajudam a combater essa perda óssea. Então, embora as viagens espaciais tenham mesmo seus desafios, os pesquisadores estão se esforçando para manter os astronautas em ótima forma enquanto exploram o universo. O Big Crunch é uma teoria interessante sobre como o universo pode acabar, e basicamente é o oposto do Big Bang. Imagina o universo se expandindo por eras, mas aí ele freia e começa a colapsar sobre si mesmo, talvez até formando um buraco negro gigantesco. Os cientistas estão investigando isso, analisando a densidade do universo. Se for denso demais, esse colapso pode realmente acontecer. No começo, as pessoas achavam que a gravidade acabaria dominando e parando a expansão causada pelo Big Bang. Mas aí descobrimos essa coisa misteriosa chamada energia escura, que na verdade está acelerando a expansão do universo. Por causa disso, parece que o Big Crunch é bem improvável. No momento, as evidências mostram que a energia escura veio para ficar, então o universo vai continuar se expandindo para sempre.